livre. Esse manejo eu criei ele. Eu fiz esse manejo do comando livre quando eu tinha por volta dos 14 anos de idade. Faz um tempinho, viu? Hoje eu tenho 45. Mas há quem diga que eu não pareço ter 45, mas eu tenho 45 anos de idade. Então, aos 14, eu fiz esse manejo com uma Doberman. Foi a primeira dog que eu adestrei. O adestramento ficou muito bom. Realmente ficou bom mesmo. O junto, o fica, o livre. O único manejo que faltou foi o de figuração na guarda pessoal ou territorial, que eu não fiz com a dog. Eu nem tinha um entendimento que precisava trabalhar a figuração no manejo de guarda e proteção. Mas para o dia a dia, o manejo que eu fiz foi muito bom. Andava junto com guia, sem guia. Ela subia escada, descia no comando. Mandava ela subir degraus, ela ficava lá em cima parada, ela ficava. E eu percebi que deveria ter um comando para que a dog ficasse à vontade. E me veio ao coração criar um manejo onde a dog pudesse ficar aqui, ó, como Baruque, livre dos outros comandos, mas não livre da minha liderança, do meu domínio, do meu manejo. Eu não conhecia nem a palavra manejo nessa época. Eu não sabia o que era manejo. Manejo é a forma de você lidar com alguma coisa. No contexto aqui com o dog. Tem manejo para cavalo, para ovelhas, para rebanhos e etc. Então esse manejo ele não foi aprendido vendo alguém fazer. Ou alguém me passou esse manejo. Ou eu li em algum livro. Eu comecei a adestrar a Doberman por instinto. Imaginava alguma coisa que eu poderia fazer que desse certo para ela sentar, deitar, andar junto. E as coisas que eu fazia na época davam certo. Depois eu adquiri um livro, ganhei um livro. Melhorou bastante o meu entendimento na compreensão. Mas o manejo livre não tinha nesse livro. Não havia YouTube na época. Não havia os Baruque pra cá. Não havia os meios de comunicação
que hoje existem, transmitindo informação sobre manejo, adestramento e tudo mais. Não assisti em um canal como o meu, nem outro canal que seja. E nunca vi adestrador algum, em algumas apresentações que tiveram na época da Polícia Militar, esse manejo, esse comando, essa performance dog. No comando livre, no manejo do livre. Mas veio à minha mente que o dog precisava ficar mais à vontade para correr, para brincar. E eu fiz esse manejo com a Doberman. No princípio eu fiz com uma corda, que era o mesmo treinamento que eu fazia para ensinar a dog a vir quando eu chamasse. Então eu tinha uma corda bem longa. Eu ia num clube lá perto de onde eu morava, em dias de semana. Aí eu com essa corda deixava a cachorra bem à vontade. Aí eu chamava ela. Aí ela não vinha, aí eu puxava pela corda chamando ela. Quando ela chegava eu fazia carinho. Nunca adestrei dog meu com petisco. O Baruch eu não adestrei com petisco. Essa Doberman eu não adestrei com petisco. Aí eu deixava ela mais à vontade. Depois chamava a dog. Quando ela não vinha, eu ia puxando a corda devagarzinho. Até que ela entendeu que deveria me obedecer. E nessa que eu soltava a corda, é uma fêmea. O Baruch ele não ataca a dog fêmea. Deve estar com os filhotinhos. Daqui eu tô vendo os filhotinhos. Então ela tá protegendo os filhotes. O Baruch tá aqui, ó. O Baruch não ataca ela. E o Baruch não ataca dog fêmea. Os filhotinhos tá bem ali, eu vou lá mostrar eles. Então ela tá defendendo os filhotinhos dela. O Baruch sabe que ela não é ameaça. Então não há por que ele revidar o ataque. Minha preocupação também aqui é isso aqui, ó. O dog cai aqui dentro, aqui, ó. O trabalho é que é para resgatar um dog aqui dentro. Se tiver com água, então. Aqui os filhotinhos. Falei, ó. Deve ter parido há pouco tempo. E ela tá zelando os filhotinhos. Eles estão procurando um dog. Vai pra dentro, vai pra lá, vai! Olha lá, ela tá preocupada com os filhotes. Pode ver que o Baruch não tá preocupado com ela. Olha os filhotinhos. O Baruch não está preocupado com ela. O Baruch, ele... Vamos deixar ela com os filhotinhos dela em paz, né? Vamos subir. Então, o Dog Box Baruch, ele só entra em combate contra o dog realmente se precisar. Ali, se fosse um macho, aí ele teria outra postura. Mas uma fêmea, filhote, dogs menores, é do Baruch. O Baruch é desse jeito aí. Nem todos os boxes é desse jeito, mas o Baruch é assim.
De certa maneira eu condicionei ele isso aí também, porque qual o significado do Baruque atacar a cadela ali, defendendo os filhotes? Qual o propósito do Baruque lutar com essa fêmea e etc? Não faz sentido. Agora, se a dog fosse mesmo assim, chegasse a morder e tudo, ele ia combater ela, mas não para machucá-la, apenas para se defender. Como já aconteceu, eu levar ele para conhecer uma dog que era uma provável cruza com Baruque, mas não deu certo. A dog muito agressiva, eu fiz vídeos e a dog atacando ele na dele, mas a dog tinha um ímpeto muito forte dentro ali da casa, do território dela. Aí teve um momento que a dog realmente veio mesmo para devastar o Baruque. Aí o Baruque colocou ela no lugar dela, para ela se conter. Aí ela ficou mais na dela. Então somente em situação como essa do Baruque aí combater com a fêmea. Então, como eu estava comentando, aqui os vídeos do canal é dessa maneira. Eu estou falando um assunto e acontece alguma coisa dentro da caminhada e eu comento geralmente sobre o que está acontecendo naquele momento. Eu posso estar fazendo um vídeo para falar de um assunto, acontecer algo que eu tenho que falar desse assunto. E aquilo que eu estava falando eu posso retornar a falar no mesmo vídeo, ou posso fazer outro vídeo falando sobre aquilo que eu estava falando e não concluir por causa da situação do dia. Os vídeos do canal WMBC Dog Box geralmente é dentro desse contexto do nosso dia a dia, coisa que acontece no nosso dia a dia. Voltando ao que eu estava falando a respeito do comando livre, quando eu deixava a dog mais à vontade, aí eu já fui acrescentando o comando verbal livre. Então eu chamava a dog, treinando ela no comando para vir a mim, a dog. Depois que ela aprendeu vir a mim, aí eu deixava ela mais à vontade, eu dava o comando verbal livre. Que logo ela aprendeu o comando vir a mim quando eu chamar e o comando livre. E depois eu fui fazendo sem a corda. E depois eu fui treinando a dog em sinais. Tanto vir a mim. Olha lá, o dog já sumiu, ó. Baruque! Tá ligado nesses lugares. Pode ter cobra nessas valas, né? Como qualquer lugar aqui. Então ela entendeu o comando Baruque, junto. O comando verbal. Depois eu fui fazendo o comando através de todo molhado, a cara. E fui fazendo o manejo através de sinais. Tanto vinha a mim como o livre. Depois através de sons também. E ali eu fui aperfeiçoando esse manejo. Então esse comando, ele foi criado por mim mesmo. Ao menos a palavra livre foi criada por mim. Quem sabe poderia alguém ter esse manejo. Mas eu nunca vi. E até hoje, até há pouco tempo, eu também nunca havia visto. Porque eu vi num canal
de um adestrador profissional, ele tentando fazer esse manejo. Se você está assistindo esse conteúdo aqui, o adestrador, não se sinta ofendido, mas eu estou falando aqui a verdade. Porque ele foi dar o comando livre e ele usou a palavra livre. E não é coincidência, porque se ele tivesse feito o manejo usando outra palavra, eu compreenderia que ele poderia não ter assistido algum vídeo meu eu dando esse comando ao Baruch. Mas como ele usou a mesma palavra, então não tem como ele ter criado dele mesmo. Porque ao menos a palavra foi eu que criei. Do comando livre. Não estou falando que eu criei o manejo, mas pode ter sido também, porque até agora eu não vi em nenhum outro canal, nenhum outro adestrador, nem na rua e etc. Eu vi com ele, e foi por esses dias. Eu não sei quando eu vou publicar esse conteúdo aqui, mas foi por esses dias que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Tem umas 2 semanas que eu vi ele com o dog e falando pro cachorro livre, e o cachorro não saía de perto dele. E ele até levantava os 2 braços pro cachorro correr, igual vocês viram o Baruch, igual agora, Baruch, livre. Então ele falando o comando livre, com a palavra livre, pro dog dele ficar assim, ó, igual o Baruch sair e tal, dar rolê, mas o dog dele não saía. Ainda que o comando livre não é pro dog ficar assim, se ele não quiser. Eu posso dar o comando livre e o Baruch ainda ficar do meu lado, andar junto e etc. O comando livre é para ele fazer o que ele quiser. Ele pode sair, ele pode correr, ele pode ficar do meu lado, ele está livre. Ele está livre do comando junto, ele está livre do comando fica, ele está livre do comando atenção e etc. Mas não está livre da minha liderança, do meu domínio. Ele está sobre esse comando. Ele está sobre esse manejo. O livre é um comando, o livre é um manejo. É diferente de dog solto. Eu fiz um conteúdo explicando a diferença de dog solto para dog livre. Dog solto, ele está sobre liderança alguma, sobre domínio algum. Ele está no instinto dele. O livre é diferente. O Baruch não está no instinto dele. Ele está livre para correr, para caminhar, para estar do meu lado, mas ele ainda está sobre o meu comando, sobre a minha liderança. Enfim. E o dog não ficava livre, vamos assim dizer. E tinha uns cortes, né? Tinha uns pequenos cortes no vídeo que eu percebi. Então era um manejo que ele, quem sabe, estava iniciando com o dog. Ou querendo mostrar que tinha esse manejo. Mas eu percebi que estava muito ruim ali aquele livro. E é profissional. Eu não vou falar nome aqui porque não é o contexto desse conteúdo. Mas é um profissional, principalmente na guarda territorial, pessoal. Uma pessoa realmente assim, muito bom. Dentro do adestramento que faz e etc. Melhor do que eu, com certeza. Deve ser 1000 vezes melhor do que eu. Por isso também eu fiquei contente que um profissional do nível dele, do gabarito dele, da experiência dele, da história dele e etc. estava aí fazendo o manejo livre com o dog dele. E foi assistir no meu canal. Foi vendo o meu conteúdo. Se ele viu de outro, esse outro viu o meu vídeo. Viu o meu conteúdo. Porque esse manejo foi eu que fiz. E a palavra livre dentro desse manejo foi eu que criei. É claro que a palavra em si tem pouca importância dentro desse aspecto. Mas há uma importância dentro do contexto aqui que eu estou falando. Porque quando eu fiz esse manejo,
Quem sabe esse adestrador, ele nem se imaginava adestrando o dog. Porque eu tenho mais idade do que ele, parece. Parece que uns 10 anos. Então provavelmente quando eu estava fazendo esse manejo com a Caia, a minha Doberman, ele ainda era uma criancinha. Não que eu não fosse também, eu tinha o quê? 14 anos, mas era um adolescente. Então se ele tem aí uns 10 anos aí, é só fazer as contas. Que ele praticamente nem pensava sobre adestramento, sobre manejo. Muitas pessoas que hoje estão aí, graças a Deus, fazendo a diferença. Esse é um que ele faz a diferença mesmo, graças a Deus. Aprendo bastante com ele, na experiência dele. Mas quando eu adestrei minha Doberman e fiz esse manejo do livre, ele provavelmente era só uma criancinha a respeito de manejo. E eu já tinha uma Doberman adestrada, e bem adestrada. Minha família, os vizinhos, todos podem confirmar. As pessoas que conheceram a cachorra, que me conhecem, sabem que a dog ficou top dentro do adestramento básico que eu poderia oferecer a ela. Então assim, ele falava livre e o dog não ficava livre assim, ó. Ele fazendo assim, força. Eu percebi que ele até fez uns cortes, né? Porque o dog, quem sabe, ainda estava aprendendo, ele ainda estava ensinando esse comando, esse manejo para o animal. Quem sabe mais para frente ele vai fazer outro vídeo e o dog vai ter uma melhor performance dentro desse manejo do comando livre. Tudo que eu ensino para os meus dogs, que eu ensinei para a Caia, não foi vendo outros. Foi o trabalho do dia a dia, o manejo do dia a dia, o que eu entendo sobre dog, o que eu entendo sobre adestramento, o que eu entendo sobre manejo. Foi por mim mesmo, no meu dia a dia. Eu percebendo o dog. O que clareou mais a minha mente no adestramento: Baruque! Aqui! Deu um salto, caiu dentro de um buraco. O que clareou mesmo a minha mente foi ter conhecido, depois de todos esses anos, o Jairo Teixeira do Bandog Brasil. Quando ele começou a explicar sobre dominância e liderança, realmente clareou bastante. Eu compreendi aquilo que eu já estava fazendo. Não que eu aprendi algo novo. Baruque! Aqui! Fica! Não que eu aprendi algo novo com o Jairo Teixeira a respeito de manejo de dog. Mas eu discerni o que eu estava fazendo. Porque eu levava o dog à obediência, mas eu não entendia como eu levava o dog à obediência. Eu levava o dog a me obedecer, eu tinha domínio sobre o animal, fazia um bom adestramento para o contexto do dia a dia, do meu, da minha casa, da vizinhança, mas eu não sabia explicar aquilo. Eu não sabia como eu levava o dog à obediência. Simplesmente eu fazia aquilo que me vinha na mente e o dog obedecia. Se eu fizesse algo que não desse certo, eu fazia outra coisa. Ao ouvir o Jairo Teixeira,
eu discerni a mente do animal e melhorou o meu manejo. Por quê? Porque eu tinha uma maneira rústica para certos aspectos do manejo, que hoje eu percebo que não é necessário. Eu posso levar o dog a me obedecer de uma maneira mais suave, mais leve. Isso é o meu dog. Um dog que eu pego de filhote. Essa é a minha experiência. Esse é o meu manejo, é o que é apresentado aqui no canal da WMC Dog Box. Você pegar um cachorro adulto de outra pessoa, principalmente dogs dominantes, liderantes, agressivos, de combate, etc. Eu não tenho essa bagagem. Eu não tenho essa experiência. Que é o caso desse adestrador, que ele já tem bastante bagagem nisso. Adestradores profissionais realmente têm muita bagagem nesse aspecto. Mas dentro do meu manejo, pegar um dog para criar e etc., eu tenho. Eu sei o que eu estou fazendo e o resultado está aí no Baruch. Pena que na época eu não pensei em fazer vídeos da Doberman, da Kaia. Realmente ficou uma benção aquele manejo. E esse contexto de entender a mente do animal fez toda a diferença. Que eu consigo chegar ao meu objetivo com menos resistência do animal. Porque todos nós temos aspectos da humanização. O primeiro manejo que vem nas pessoas é da humanização. Mesmo que ela seja uma pessoa que tenha liderança, mesmo ela seja uma pessoa que tenha domínio na sua própria personalidade, ela ainda carrega traços humanizados no manejo, aprendidos pela mídia da época, televisão, filmes, desenhos, seriados, onde as pessoas se relacionam com o animal como se o animal fosse um semelhante. Isso é ruim para o manejo, estraga o manejo. E esses aspectos humanizados, eles devem ser rejeitados no adestramento. E quando digo isso, me refiro a uma emoção errada na hora errada com o animal. O animal não obedece e você usa um tipo de emoção que não é para aquele momento. Você vai disciplinar o animal no momento que ele não deve ser disciplinado daquela maneira. Há outras maneiras, outras formas de disciplinar o animal para ele entender que ele agiu errado, que não deve ser daquela forma. A emoção também do carinho no momento errado. E você está recompensando uma má performance do animal, pensando que é a maneira correta de levar o animal a entender alguma coisa. Então você usar as suas emoções com inteligência, a qual Deus te deu, para submeter o dog à sua inteligência. Porque na humanização é o oposto, as pessoas submetem a inteligência, que é o instinto natural do animal. E elas estão sendo adestradas pelo dog, e elas não estão percebendo isso. Elas pensam que estão sobre o dog, mas o dog está sobressaindo sobre a falta de inteligência, melhor colocando, da própria pessoa. Então você tem que usar a sua inteligência. E para que você use sua inteligência e sobressaia sobre o animal, você precisa entender a inteligência do animal e usar isso contra ele mesmo, para ele obedecer. Porque dentro do instinto dele, ele vai usar dele para você se submeter a ele, principalmente se ele for dominante e liderante, como é o aspecto aqui do Dog Box Baruch. Muitas coisas que vocês veem nesse canal, na realidade a maioria delas é de experiência própria. E através do manejo que eu apresento, você evita erros e falhas que para depois trabalhar é mais ruim, ainda que tudo seja também um aprendizado. Porque eu aprendi também nos meus erros. Hoje eu consigo discernir o erro e evitá-lo. E se acontecer, corrigir o mais rápido possível, levando o dog à obediência que eu quero, à submissão que eu quero.
Então quando vocês verem por aí alguém fazendo esse manejo, pode ter certeza que ele passou aqui pelo WMPC Dog Box, principalmente se usar o comando livre. Baruch, livre. Falou, fico com Deus. Boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Ei, garoto! Isso, procura lá. Isso. Bem, garoto. Isso, barulho. Vai. Isso. Isso, garoto. Isso, ataca, barulho. Ataca, barulho. Isso, barulho. Bora, garoto. Isso. Procura, barulho. Procura, barulho. Barulho. Nossa, o box barulho que eu vou te falar, viu? Essa raça é uma figura mesmo. Junto!